Chegamos à terceira aula da terceira etapa da jornada da transmutação. E agora que a gente já explorou os conceitos de expansão de consciência e de o que limita ela, a gente vai começar a perceber como que as nossas experiências são um papel fundamental para que a gente faça uma transmutação nas nossas verdades. Com que a gente comece a passar por situações onde antes a gente só enxergava o problema e aquilo como se fosse algo injusto, que tivesse, para atrapalhar a nossa vida, e como que a gente pode passar a olhar para a mesma situação, só que tendo verdades que nos fazem interpretar aquilo ali como sendo protagonista das nossas decisões. Então, a gente vai dissecar agora uma experiência. E essa experiência a gente vai dissecar ela em duas versões. É a mesma experiência, só que com duas versões contadas. A primeira seria uma maneira como que o nosso personagem, o nosso protagonista, ele reage de uma maneira que ele não vai ganhar nada. Ou seja, ele vai estar sempre repetindo os problemas, ele vai estar sempre brigando com a vida, sempre se sentindo vítima e, saldo negativo. Na segunda versão, a gente vai ver como que essa pessoa ela poderia reagir de uma maneira onde ela ainda vai ter o problema, ainda vai passar pelas mesmas situações, só que dessa maneira ela pode se abrir para uma expansão de consciência. Ela pode se abrir para extrair um aprendizado. Então, o nosso personagem, o nosso herói da nossa história, ele se chama José. E ele trabalha com serviços de obras em geral, Ele é como se fosse um grande mestre de obras. E o José, ele fez um serviço na casa de um cliente e ele estava esperando receber o pagamento, porque o combinado era receber esse valor ao final da sua obra. Uma semana depois, então, que ele acabou a obra, ele estava esperando esse combinado acontecer e o cliente vai e liga para ele e dá a seguinte notícia: olha, José, você me desculpa, cara, eu tô envergonhado, mas, cara, eu não vou conseguir te pagar hoje. Eu sei que era o nosso combinado, mas acho que eu tive um imprevisto gigante aqui, acho que eu vou te pagar só daqui umas 3 semanas. E aí o José, não, tudo bem, mas ele começa a reagir de uma maneira em que ele começa a interpretar aquilo ali como algo muito negativo, como algo que ele começa a não aceitar. Então vamos ver como que o José ele vai reagir a essa situação e como que isso vai impactar no restante do seu dia, E, claro, de todas as situações que ele vive nos outros dias. Então, o José, a primeira reação que ele começa a ter, que ele começa a pensar que, caraca, putz, droga, o pagamento não caiu. Putz, desgraçado esse cliente, Pô, logo hoje que eu tô cheio de conta para pagar, cheio de dívida, meus cartões vencendo todos hoje, Então, quais são as maneiras que fazem com que o José enxergue a situação dessa maneira? O primeiro, ele se sente uma vítima, Então ele olha aquilo ali como uma grande injustiça e não aceita a vida estar fazendo isso com ele. O segundo ponto, ele tenta ter o controle absoluto da situação. Então, olha ele querendo controlar todas as expectativas da realidade. E terceiro ponto, ele, por estar focando no problema, ele se fecha para outras soluções se apresentem na sua vida. Para que ele pense em outras maneiras de encontrar uma outra saída financeira. E aí, então, ele continua o seu dia, com esse problema já que ele teve na parte da manhã. E aí, com aquela raiva, com aquele ódio, querendo esganar o primeiro que aparecesse na sua frente. E aí, no trânsito, ele estava todo impulsivo, tentando cortar os outros. Sai da minha frente, caraca, esse trânsito maldito, que engarrafamento, Então, o que faz ele pensar e agir dessa maneira? Ele está projetando o problema da manhã nas situações do seu dia. Então, ele pegou aquela situação que aconteceu de uma maneira que ele não esperava, que ele não aceitou, que ele se vitimizou. E olha como é que ele está agora postergando isso no seu dia. Como que ele está atrapalhando e trazendo esse ódio, essa raiva, para lidar com os outros obstáculos, do seu dia.
E aí então ele continua nesse trânsito aí até que ele vai fechar alguém e do nada ele acaba tendo um acidente. Acaba atropelando, né, um motoqueiro. O motoqueiro ele não se machuca muito, mas inicia-se aquela briga de trânsito, né? Então o José começa, você entrou na minha frente! Aí o motoqueiro, não, mas foi você que me fechou. Aí o José, você vai ter que pagar meu prejuízo agora, né? E o motoqueiro, não, você que vai ter que pagar o meu prejuízo. Então aquele conflito, aquela briga, aquele julgamento, aquela apontar dedo um no outro, né? De querer um culpar e querer, né, dizer quem foi ali o culpado daquela situação. E de uma maneira de querer afastar o problema, de querer afastar a responsabilidade da solução de si mesmo. E aí, então, quais são as verdades que os fazem agir dessa maneira? O medo, né? O medo da escassez, do prejuízo, o medo de não conseguir dinheiro para pagar aquilo ali e os julgamentos que fazem com que um aponte o dedo para o outro. E aí, então, ele se vê, né, naquela situação e acaba levando ali o carro para o conserto sem conseguir, né, nenhum acordo ali com o motoqueiro. Então ele acaba tendo que assumir o prejuízo completo. E aí quando ele chega lá na oficina, mais um prejuízo gigante para ele, né? E aí quando ele lida com aquela situação, ele vê aquele preço exorbitante para ele pagar o conserto de seu carro. Então ele desiste, né? Então ele reage daquela maneira que dá vontade de jogar tudo pelos ares, né, e parar de viver. Então ele começa a reclamar, né, de uma forma pensativa. Odeio essa vida, não quero mais ver a cara de ninguém, eu quero sumir, chega, né? Meu Deus, a minha vida ela é só prejuízo, né? Então cada vez mais ele vai não aceitando, reagindo de uma maneira totalmente negativa com aquela situação. E as pessoas que estavam vendo ele ali explodindo, né, de raiva, qual vai ser a reação delas? Elas só querem distância, né? Então as pessoas começam a pensar, caraca, ele deve estar num dia ruim esse cara aí. Pô, melhor nem chegar perto. Então, quais são as verdades com que ele reage a essa situação final? Por estar nesse estado explosivo, nesse estado de raiva, as pessoas não vão querer se aproximar dele, né? Ele fecha qualquer tipo de contato, qualquer tipo de ajuda para que alguém o pudesse, né, sugerir para ele. Então ele acaba criando essa repulsão das pessoas. Ele cria uma visão limitada da vida, onde ele entende que o negativo é algo que ele tem que reclamar, que ele tem que se vitimizar, que ele tem que cada vez mais, né, tá negando ali e fazendo com que aquilo se repita. E por fim, ele tem a paralisação na solução dos seus problemas. Porque dessa maneira, sempre reagindo assim, ele nunca vai conseguir nenhuma solução. E aí parece que a vida cada vez mais traz prejuízos maiores, traz cada vez mais sinais tentando mostrar que essa maneira só faz com que ele piore as suas coisas. Tá bom, Lucas, legal. Muito show a sua história, mas então de que maneira que o José ele poderia reagir? De que maneira, se ele começa a aceitar a dualidade, se ele começa a ter um equilíbrio emocional melhor, como que ele poderia lidar com essas mesmas situações? Então, digamos que aconteceu a mesma coisa, José fez serviço na casa do cliente e, né, o cliente não pagou e ele de novo está com aquele mesmo problema financeiro. Vamos ver então agora como que ele vai reagir com esse melhor controle e com a mente aberta para expandir as suas verdades. Então ele vai falar, putz, o cliente atrasou o pagamento, né? Caraca. Olha, não era o que eu esperava, né? Ou seja, eu não estava contando que realmente que o cliente fosse, né, não pagar hoje. Mas o que eu posso fazer? Não está sob o meu controle o comportamento dos outros. Ou seja, é claro que se ele pudesse evitar essa situação, ele evitaria. É claro que ninguém em sã consciência iria escolher de receber um dinheiro ao invés de hoje, de receber 3 semanas depois. Mas isso fugiu do controle dele. Isso não está na mão dele. Não é ele que decide as variáveis da vida do outro. E realmente o cliente ele pode ter tido um imprevisto que atrasou o pagamento. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai se estabacar?
Ele vai se jogar no chão e chorar? Será que isso vai solucionar o problema? Ou será que vai aumentar o tamanho dele? E aí, como ele estava aberto, o que ele começou a pensar? Bom, já que eu não vou contar com esse dinheiro hoje, então preciso ficar atento a outras maneiras de resolver o pagamento das contas. Ou seja, eu preciso pensar em outra solução. Já que não vai vir desse cliente hoje, então eu tenho que arranjar de uma outra maneira, né? O problema é estar aberto a possibilidades de enxergar um outro ângulo, né? Uma outra solução de algum serviço, de algo que eu possa fazer e garantir essa renda extra. Então, olha a diferença aqui nas verdades que ele fez a transmutação. Primeiro, ele entende que ele é protagonista, então ele aceita que ele não controla tudo na vida dele. Que ele só pode controlar aquilo que ele pode fazer, mas o comportamento das outras pessoas não está sob o seu controle. Né? Ele se abre a possibilidade de solução e de aprendizado, onde ele fala assim, o que essa situação ela quer me ensinar? Né? Ou que outro tipo de solução eu posso colocar no lugar dessa aqui, já que daqui não vai vir. E por fim, ele tem o controle, né? O equilíbrio das suas emoções. Ele não deixa com que a raiva, com que o medo tomem conta das decisões dele, dos pensamentos, e isso faz com que ele, né, tenha um dia muito pior. E aí, então, ele começa a ir para o seu dia, né, dirigindo ali, e aí ele começa a pensar, bom, né, o que eu posso fazer então para ganhar dinheiro? E se eu fizesse um extra no final de semana? Então ele começa a pensar várias possibilidades sobre como melhorar essa situação, sobre como não passar por esse tipo de problema de novo, né? Aí ele começa a pensar também, bom, já que eu não estou com serviço hoje, eu poderia pegar esse tempo livre para estruturar aquela ideia que eu acredito que irá melhorar o meu faturamento do meu serviço. Então ele, como ele é um cara que já estava preocupado em melhorar o faturamento e encontrar outras soluções da renda dele, então ele começa a se abrir a possibilidade, né, de trabalhar aquela ideia que ele estava planejando, que ele estava sem tempo para executar ela, mas já que hoje ele está sem serviço, ele fala assim, acho que hoje eu vou parar para pensar e estruturar melhor esse plano para melhorar os meus serviços e a minha renda. E aí ele também, nisso ele tem uma outra ideia, ele fala assim, eu poderia também mudar minha metodologia de pagamento. Ao invés de receber, né, o serviço uma semana depois, talvez eu pudesse pegar uma maquininha e cobrar o cliente, né, pagar no crédito o serviço. Isso talvez eliminasse um pouco essa questão da inadimplência de alguns clientes, né? Pelo menos as obras com um valor menor. Então, olha como que dessa maneira ele está vivendo ainda os problemas do dia a dia dele, ainda os desafios, né? Ou seja, a gente não está falando aqui que a pessoa não vai ter mais problema na vida dela. Mas olha como que a mente aberta, ela se expande a novas ideias. Ela se expande, né, a novas possibilidades, a atualizar a metodologia de pagamento, atualizar a maneira de, talvez, né, ampliar os serviços dele, né, ou ter uma forma mais rentável nos serviços, né, a ponto de que se ele tiver algum imprevisto desse, ele não fique tão prejudicado. Né? Então, ele não carrega aquele problema lá da manhã como uma dívida e que vai atrapalhar as outras situações do dia a dia dele. Mas aí, mesmo assim, ele um pouco distraído nessa situação, ele vai tentar ultrapassar alguém e acaba entrando nesse acidente com um motoqueiro. E aí, ao invés dele partir para cima do motoqueiro de uma maneira explosiva, apontando o dedo, né, culpando, ele resolve reagir de uma maneira tentando equilibrar a situação, tentando colocar a culpa como algo que foi culpa dele, né, e também com que a outra pessoa estava distraída. Então ele começa dando esse primeiro passo, ele, cara, me desculpa, eu nem vi você passando, né? E aí o motoqueiro, né, naquela situação, cara, eu também não te vi, né, eu também tava cheio de pressa, né? Então, como uma pessoa ela deu o primeiro passo de não atacar, de se prestar para que aquele problema ali, ele é um problema em conjunto dos dois, as possíveis reações são muito mais prováveis de se encaminharem para uma melhor solução do que eu simplesmente atacar e julgar o outro, né? Porque assim, cada um vai se sentir ameaçado
e aí vai ficar aquele apontamento de dedo, e aí ninguém sai com solução nenhuma, né? Cada um sai com um problema maior ainda. E aí, então, ele começa a falar assim, bom, então, né, mediante isso, já que nós dois erramos, então cada um com seu prejuízo, a motoqueiro fala, não, beleza, fechado, cada um com seu prejuízo. E aí, nisso, por consequência, o motoqueiro ele acaba lembrando, pô, eu tenho um amigo que ele é mecânico, e ele faz um preço mais em conta pra gente. Aí o José fala, pô, eu vou querer esse contato aí, cara, pô, obrigado aí, eu vou querer sim, né, mais em conta. Então, né, olha só como que o equilíbrio emocional e a abertura de visão para enxergar melhores soluções, né? Eu gosto muito de focar nisso, na abertura da visão para expandir a consciência. Porque não é que vai surgir uma solução mágica, não é que o mundo vai ficar cor-de-rosa do nada, mas agindo de uma maneira equilibrada emocionalmente e agindo de uma maneira de se prestar a resolver o problema de uma maneira que seja equilibrada para os dois lados, é muito mais provável que surjam soluções, que surjam ideias que vão facilitar na solução do problema. Diferente de quando a gente entra no conflito com outra pessoa, que aí, né, a coisa só piora. Bom, e aí então ele vai parar no mecânico, e aí ele vê que o mecânico está cobrando um valor bem menor que o preço de mercado, né? Então ele vê isso como algo, pelo menos, né, neutro ali, né, nem bom nem ruim. E aí ele fala, né, bom, caraca, né, aí ele começa a lembrar do problema da manhã. Caramba, eu preciso agora, mais do que nunca agora, eu preciso colocar aquela solução de renda extra em prática, né. E aí ele começa a perguntar, não, beleza, começa a aceitar a situação, tudo bem, quanto que fica pronto esse serviço. E ele começa ali a socializar, né, a estar aberto a soluções, a novas coisas ali na oficina. E aí ele começa então a conversar com uma das pessoas que estavam ali esperando também. Então ele fala brincando, caramba, que belo dia de folga, né, pra passar na oficina, meio que socializando assim. E aí uma pessoa ela resolve interagir de uma maneira, né, tranquila, falando, pô, nem me fale, né? E aí durante aqueles papos, um conhecendo o outro, ele começa a perguntar, pô, e você trabalha com o quê? Pergunta pro José. E aí o José fala, olha, eu trabalho com obras. Aí essa pessoa fala, cara, sério? A minha irmã tá procurando alguém para reformar a casa dela. Me passa o seu contato? Aí José, pô, claro, passo sim. Então, olha só a diferença. Quando a gente se permite, se aceita o negativo, a gente não fica naquele estado fechado para soluções, para pessoas. Olha como que as oportunidades elas podem surgir até no ambiente que a gente acha que a gente está lidando com um problema aí com aquela situação, né? Olha como que a vida ela pode trazer para a gente uma solução de um lugar que a gente nem estava esperando. Então, a diferença é que aqui ele está aberto às oportunidades. Ele está aberto aos aprendizados que a vida quer trazer para ele. E por isso ele também, né, se permite estar expandindo a consciência. Porque ele passa de uma maneira raivosa, onde ele coloca o seu ego em primeiro lugar, né? Eu isso, eu aquilo, a vida é injusta comigo, olha a vitimização. Para um estado de tipo assim, tudo bem, né? Eu não estou morrendo de felicidade que esses problemas estão acontecendo comigo. Mas eu também não aceito que eu não tire um saldo pelo menos neutro ou positivo dessa situação, né? Então, dessa maneira, a gente vai aprendendo a lidar com esses problemas e aí a gente vai adquirindo coisas positivas e também os aprendizados. Então, olha como que quando a gente vive a nossa vida com a nossa visão limitada, só no julgamento, né, só utilizando o lado racional e frio, que quer ter controle de tudo, as nossas experiências elas simplesmente passam a se tornar grandes problemas, né? E problemas que viram monstros, que roubam a nossa paz de espírito, roubam a nossa tranquilidade e cada vez mais eles ficam se repetindo na nossa vida. Quanto mais a gente vê, a gente está repetindo a mesma essência de problema, né? Ou seja, é sempre o julgamento sobre o dinheiro, sempre o medo da escassez. Isso vai se refletindo em várias outras situações, né? Porém, quando a gente se permite de expandir a nossa visão, então a gente passa pelas nossas experiências, né? Só que aí a vida ela pode então apresentar pra gente aprendizados, né? Ou seja, maneiras da gente
não colocar o nosso ego em primeiro lugar. Ela pode nos desviar daquele caminho, ou seja, aquilo que você chamou de um obstáculo, na verdade pode ser um desvio para algo melhor que a vida quer para você. Para um caminho que talvez você pensasse que fosse melhor, mas a vida ela tem um plano ainda mais elaborado e que só lá na frente, só quando essa ideia, né, ou essa situação de primeiro momento fracassar, que você vai conseguir se desviar, né, se redirecionar para o caminho que vai te dar algo melhor ainda do que você estava esperando. Né? E por fim, a gente também se abre às oportunidades de soluções muito melhores. Então é dessa maneira que a gente pode viver as nossas experiências transmutando esses problemas em aprendizados, né? Tirando um saldo positivo dessas situações, e assim a gente vai cada vez mais tendo um melhor controle emocional e cada vez mais entendendo para que servem essas experiências. Na próxima aula, a gente vai agora entender como que esse autoconhecimento, esses aprendizados e essa expansão de consciência, eles nos tornam a cumprir o nosso propósito, voltar à nossa essência, né, e realizar um propósito maior. Você vai entender o que eu estou falando na próxima aula. Até lá.